Uma coisa eu pude observar várias vezes, que é o seguinte: muitos despertam, mas lhes falta depois a vigilância espiritual, a continuação, a continuidade, a resiliência para manter o estado de estar desperto. Assim que muitas pessoas acordam espiritualmente, ou têm alguns pressentimentos, ou sentem que a vida é diferente do que foi ensinado até então, muitas dessas pessoas até dão alguns passos no sentido do desenvolvimento espiritual, buscam expandir um pouco a sua visão das coisas, mas logo retrocedem, não querem pagar o preço. As mudanças que surgem em suas vidas mexem demais com a sua percepção. E daí a zona de conforto fala mais alto, as comodidades falam mais alto, as conquistas do passado falam mais alto, aquilo que é mais fácil fala mais alto. Então esse é um erro de muitas pessoas que buscam o desenvolvimento espiritual. Acreditam que ao despertar vai surgir diante deles, diante dessas pessoas, um tapete florido, macio, que a vida não terá mais preocupações, o desassossego, as aflições, os altos e baixos, a tristeza, etc. e tal. O que é um engano. Quando a pessoa desperta espiritualmente ou surge dentro dela um sentimento, uma sensação de que tudo poderia ser diferente, que a vida deveria ter um outro sentido, um outro rumo, primeiramente, essas pessoas elas precisam se deparar com os seus erros, com as consequências de seus erros e precisam começar a reparar isso por meio de uma modificação no olhar, nas ações, na percepção, na maneira de enxergar os eventos da vida. Quando se desperta é que começa o verdadeiro trabalho. E a maioria acredita que ao despertar o trabalho não deva mais existir, que tudo deva ser florido, colorido, saboroso, cheiroso, sem dificuldades, sem adversidades. O que não é o fato, porque quando se acorda é que começa o acerto, o ajuste do caminho. Nesse instante, as pedras ruins precisam ser colocadas de lado, o caminho ele precisa ser aparado, precisa ser trabalhado, melhorado ao longo da caminhada. Quando o ser humano acorda, ele rompe laços com os demais, com a sua forma de viver de até então, com essa teia social onde tudo está amarrado de forma enrijecida e enrijecedora. Então, todas essas comodidades da vida social, dos relacionamentos, da vida familiar, do mercado de trabalho, tudo isso é abalado. Isso começa a trincar, a desmoronar, para que algo novo possa surgir. E esse algo novo não é conforme muitos seres humanos que despertam acreditam ser. O algo novo, muitas vezes, é, primeiramente, um período de ajustes, de reordenamentos, de reconfigurações, onde se precisa de resiliência, paciência, determinação, sensibilidade, concentração espiritual no espírito por meio da intuição para captar o que precisa ser feito. Quando se acorda é que o trabalho começa. Quando se acorda é que o trabalho começa dentro de si. E é isso que inúmeros seres humanos não querem ter. Não querem ter trabalho dentro de si. E por isso milhões, bilhões de pessoas pelo mundo afora terceirizam
a sua vida espiritual para um sacerdote, para um guru, para um ideólogo, para um vendedor de propostas fáceis. A maioria quer facilidades, comodidades, a zona de conforto. E isso explica todo o mercado que se formou nos últimos tempos em torno da espiritualidade bagaceira, das ideologias políticas, das religiões com suas doutrinas da prosperidade. Todo um nicho comercial se formou, onde propostas fáceis são vendidas para os acomodados e comodistas que não querem fazer o seu trabalho interior. Mas isso é a continuação e a permanência da sonolência? Isso é um estado mental apenas, onde mentalmente o ser humano quer melhorar, mas o espírito continua dormindo dentro dele. Isso é o culto de Caim. O que eram as oferendas de Caim? As oferendas de Caim eram oferendas falsas para Deus, onde a fumaça não subia. O que quer dizer que a fumaça não subia? Que a intuição não trabalhava, que o íntimo do ser humano não irradiava para o alto. Assim, a fumaça não subia, no caso de Caim. E assim é com a maior parte das pessoas que num determinado momento semi-despertam, sentem que muitas coisas poderiam ser diferentes em suas vidas, até gostariam de trilhar um caminho diferente, mas logo se deparam com os contrastes da vida de até então, com suas comodidades, e o novo caminho espiritual que se abre ao ser humano e que não lhe promete nada em termos de comodidades. É o caminho estreito e íngreme, do qual Jesus já falou há 2000 anos. E esse caminho estreito e íngreme ele é para poucos, porque é um caminho de autossuperação, é um caminho de resiliência, de paciência, de vida interior, de intuição, onde se precisa trabalhar constantemente com a sua vigilância interior para ir caminhando sem se prender àquilo que está nas laterais, tirando a atenção, puxando para o lado para que o ser humano não continue. Então essa ideia de que uma vez desperto espiritualmente, as aflições, as preocupações, tudo isso vai desaparecer, as perturbações, isso é um grande engano. Despertar espiritualmente não significa que as aflições vão desaparecer, porque estar desperto em meio aos dormentes, prestemos atenção, estar desperto em meio aos dormentes não é fácil, porque os dormentes eles se incomodam com aquele que está desperto, porque o desperto é alguém diferente, que trilha um caminho diferente, e isso perturba os sonolentos e os dorminhocos. E eles fazem de tudo para perturbar aquele que trilha o seu caminho de forma autêntica e original. Então esse é o desafio para a pessoa que acorda. Muitas vezes ter que remar contra a corrente, remar contra a família, contra o mercado de trabalho, contra a sociedade, mas não falo remar contra no sentido de ficar com ódio, de querer se vingar, remar silenciosamente, com resiliência, com vida interior, no silêncio, fazendo o seu trabalho interior, buscando não entrar em conflito com as pessoas, desviando delas para poder ir adiante. Quem tem uma vida intuitiva funcionando, uma vida intuitiva ativa, vai encontrar as respostas de como fazer isso, de como desviar. Porque todo ser humano tem um guia espiritual. O guia espiritual, ele orienta o ser humano lá nas profundezas da consciência interior. E se o ser humano mantém a vigilância espiritual, ele vai sentir e pressentir a influência, a pressão do líder, do guia espiritual.
E essa pressão do guia espiritual, ela ecoa lá na intuição, e intuitivamente o indivíduo ele vai percebendo o que precisa fazer para desviar-se dos incômodos, das pessoas perturbadoras, para superar os desafios. Então, quando se acorda, pelo menos num estágio inicial, numa fase da vida, surgem inúmeros desafios, dificuldades, relações precisam ser rompidas. Quantas pessoas não seguem adiante depois que semi-despertam porque querem continuar vivendo de forma exatamente igual, com as pessoas do seu entorno, de maneira cômoda, sem romper laços, sem promover nada de diferente. Se o ser humano fizer isso, ele vai ser puxado de novo pela energia pesada da vida social, da zona de conforto, para a velha vida, para a antiga vida, e não vai conseguir se libertar. E vai ficar num conflito entre o novo caminho que se abre e o velho caminho que quer arrastar o ser humano para trás. Então, despertar espiritualmente lança o ser humano muitas vezes em inúmeros conflitos. Não é fácil, eu vivo isso até os dias atuais, mas é algo, por outro lado, reconfortante. Isso traz uma sensação de realização, de satisfação, de estar cumprindo com o seu destino, de estar fazendo o que precisa ser feito, mesmo com todas as dificuldades que aparecem. Tudo seria bem mais fácil se mais pessoas estivessem despertas. Isso criaria um movimento na sociedade. As pessoas se ajudariam, as pessoas despertas se ajudariam e tudo seria mais fácil. Mas como a grande maioria é formada por aqueles que dormem, essa maioria atrapalha os que despertam. Essa maioria puxa para trás aqueles que querem seguir o seu caminho, que é o caminho diferente, o caminho estreito e íngreme ensinado por Jesus. Não que seja um caminho difícil, mas é um caminho autêntico e original, onde cada um tem o seu caminho, e esse caminho de cada um, ele difere do caminho coletivo da grande massa. Então isso traz inúmeras dificuldades, conflitos, desafios, adversidades, mas é o preço a ser pago. Se alguém quiser despertar verdadeiramente e alcançar um estado espiritual melhor, precisa topar esse desafio, precisa encarar isso com responsabilidade, resiliência, paciência, determinação e continuar a caminhada. Então, muitos despertam, mas poucos mantêm a vigilância espiritual necessária. A maioria dos que despertam depois cai no sono novamente, porque é mais cômodo o sono. São poucos aqueles que mantêm esse estado de vigilância e que continuam a caminhada espiritual. Então você que está passando por isso, que está numa fase difícil, se incomodando com familiares, com colegas do trabalho, com vizinhos, com conhecidos, com desconhecidos, tenha paciência, siga adiante, ore, promova a vigilância interior, fique em silêncio, procure sempre ter dentro de você esse estado de ligação espiritual. Se você permanecer ligado intuitivamente, você encontrará as respostas. O teu guia espiritual vai mostrar o que precisa ser feito para conseguir desviar dessas pedras no meio do caminho, para poder contornar os transtornos que atrapalham, incomodam. Então, tenha paciência, resiliência, tenha uma vontade mais forte do que aquilo que quer te atrapalhar. Assim você encontrará respostas e você encontrará a força para seguir adiante. Despertar espiritualmente e manter essa vigilância não é difícil. Tornou-se difícil por causa dessa vida engessada nessa sociedade materialista. Mas mesmo assim, temos que seguir adiante. Temos que manter o passo,
da caminhada. Sempre adiante é da vontade de Deus, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O ser humano não pode depois voltar atrás. Pode até voltar atrás, mas se perderá. Uma vez que despertamos, que acordamos, temos que seguir sempre adiante, porque o perigo está atrás. Quando o ser humano quer voltar, quando o ser humano ainda dá ouvidos para aquilo que passou. Quando se acorda, o caminho espiritual se abre, o guia espiritual ele ajuda na orientação e precisamos seguir sempre adiante. Por mais pesado, lento e difícil e íngreme e estreito seja em alguns momentos, precisamos seguir adiante. Porque daí surgem novamente momentos em que o caminho fica um pouco mais largo, não tão íngreme, onde se pode respirar, se pode caminhar de forma mais calma para depois novamente encarar outra pedreira. É assim. Um momento difícil, um momento de tempestade, depois é sucedido de novo por um momento mais tranquilo para se recompor. O momento de recomposição sempre surge para aquele que segue adiante, mas o momento de recomposição não surge para aquele que não segue adiante. Esse cai no abismo, ele não recupera mais a sua sobriedade, a sua lucidez. Ele se perde por causa do medo, da covardia, por causa do apego às comodidades e à zona de conforto. Então, siga adiante. Se você seguir adiante nos momentos difíceis, você vai novamente passar por momentos mais tranquilos para se recompor e depois encarar outro desafio. E assim será até o fim da vida terrena aqui na Terra. É assim, conforme-se. É a lei do movimento. Não existe tranquilidade no sentido como as pessoas entendem falsamente a tranquilidade para aqueles que despertam. Quem desperta vai ter que caminhar em meio ao turbilhão, sempre adiante, para chegar onde precisa chegar. É assim, é o preço, não é diferente. Que o ser humano aprenda a se movimentar, que nesse movimento ele vai receber sempre novas energias. E somente quem se movimenta dentro de si é que pode receptar as energias que são o alimento espiritual para poder continuar sempre adiante conforme é a vontade de Deus. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!